Eu vim conversar um pouquinho sobre o retorno ao trabalho após a licença maternidade e como nós podemos facilitar as questões da alimentação infantil nesse período. Quando o bebê chega aos 6 meses, a gente precisa avaliar para ver se ele está pronto para iniciar a introdução alimentar. Nem todos os bebês que têm 6 meses vão estar prontos. A gente precisa saber se o bebê já segura bem a cabecinha, se senta praticamente sem apoio, pois se ele ainda tiver com o neurológico dele não maduro, ele não vai ter a capacidade de segurar a cabeça para o movimento respiratório, mastigatório e para engolir os alimentos. Então, antes de iniciar a introdução alimentar, é importante fazer a consulta com o seu pediatra para saber se o seu bebê está pronto para a introdução alimentar. Existem vários métodos de alimentação para iniciar a introdução alimentar e eu vou dar para vocês 4 exemplos. O primeiro, que é o tradicional, é aquele baseado em papinhas e sopas, que praticamente não usamos mais dessa forma, né? Pois se sabe a importância das texturas e da variedade dos alimentos e da importância de não misturar todos os alimentos para que o bebê não saiba o gosto individual de cada alimento. O segundo método é o BLW, que é baseado, né, no desmame guiado pelo paciente, é isso que a sigla significa. E o bebê começa a ter contato com frutas e legumes, crus ou cozidos, né, na sua forma inteira, e ele vai pegando e vai botando na boquinha, tirando os pedaços. Para esse método, o bebê precisa estar sentando sozinho, então ele precisa estar extremamente desenvolvido para isso. Além de que tem que ter todo um cuidado, porque tem mais sujeira, né? Então não vai ser algo que talvez você consiga fazer na prática diária com que você está trabalhando. Mas é um método muito bom para você estar usando no final de semana. Não quer dizer que se você começa com um método, você não pode usar o outro. As coisas não são excludentes. Muitas vezes no dia a dia vai ser mais rápido você usar o participativo, né, um pouco do tradicional, e aí para que a criança explore os alimentos, você pode usar o BLW ou o Bliss. O Bliss é semelhante ao BLW, tem algumas coisas diferentes, mas são métodos semelhantes. E o participativo é aquele onde o adulto está com a criança, né, como supervisor, mas a criança está ali participando, tem a sua colher, pega da papinha, pega a frutinha com a mão, mas sempre com uma supervisão próxima. Assim como o adulto pode botar o alimento na boquinha da criança, a criança também pega o alimento e coloca. Esse é um dos que eu acho mais interessantes, porque tem uma supervisão. O participativo é quase uma mistura de todos os métodos, né? E eu acho bem bacana essa questão de integrar o que é bom de todos os métodos. E como nós estamos falando do retorno ao trabalho, é importante sempre manter o aleitamento materno. Então você pode, 15 dias antes do início da sua licença, começar já a congelar o leite. É importante que você tenha uma geladeira onde a parte do congelador seja separada, ou uma geladeira duplex ou um freezer. Não se orienta a fazer o congelamento de leite em geladeiras que são uma só, onde o congelador tem aquela portinha interna, porque perde muito o frio, porque a geladeira é aberta toda hora e aí isso pode acabar dando problema no leite materno. Então, você pode ir esgotando o leite, congelando, colocando em potinhos ou saquinhos próprios para isso, né? Lembrando sempre de colocar a data e quando você for congelar, sempre descongela pelos mais antigos, tá bom? E esse processo de congelamento, quando você inicia o trabalho, você já vai ter um estoque de leite materno. Mas você vai continuar esgotando, mas não tem aquela obrigação de esgotar todo o tempo porque está faltando leite, entende? Então você meio que se planeja para esse retorno. E a mesma coisa você pode fazer com as refeições de legumes que vão ser introduzidas para esse bebê. Você pode prepará-las antecipadamente, deixar congeladas e durante a semana ir descongelando. Eu sempre oriento que não misture os alimentos para congelar. Eu tenho um e-book bem bacana que eu coloco todos os grupos alimentares. Quem quiser
manda um cadastro, tem ali o link na bio, é só clicar no cadastro de e-book, você deixa seu e-mail e eu mando gratuitamente esse e-book para você. Ele é um e-book básico para como você organizar esse retorno, tá bom? Então você não vai congelar o feijão misturado com a cenoura, você vai congelar o feijão separadinho, as porções de cenoura separadinha, as porções de mandioquinha, isso são só exemplos, né? A porção de carne, e depois que digelar, você vai continuar botando separado no pratinho para que o bebê sinta o gosto e a textura de cada alimento. O que não é muito adequado fazer é fazer um mexidão assim, bota tudo como se fosse um sopão, porque muitas vezes a textura fica muito parecida ou fica muito granulosa e o bebê acaba não aceitando, sem falar que tudo fica com o mesmo gosto, e aí isso pode dificultar a aceitação do bebê. Então é bem fácil fazer isso. Se usa forminhas de gelo para botar as porções, cada cubinho depois congelado é uma porção, e você pode fazer isso com qualquer tipo de alimento. Você cozinha, esfria e depois que esfriou, você amassou, coloca nas forminhas de gelo. Depois que congelou na forminha de gelo, você pega cada porçãozinha, retira da forminha e bota num saquinho próprio para congelamento. E aí você deixa na geladeira, no congelador, desculpa, ou no freezer, né, da geladeira duplex, todos os saquinhos com as porções, os cubinhos de gelo, que seria, mas são os cubinhos de abóbora, cubinho de cenoura, cubinho de mandioca, cubinho de batata doce, o cubinho de carne desfiada, cubinho de frango desfiado. Tudo isso você deixa um saquinho de frango, um saquinho de carne, um saquinho de cada um, para daí você, hoje eu vou pegar abóbora, feijão e frango. Amanhã eu vou pegar cenoura, carne e lentilha. Então você pode conseguir variar, mas tudo já vai estar pronto e cozido. Então isso facilita muito. E as frutas você vai dar in natura, né? E no final de semana você pode daí deixar a criança explorar mais os alimentos. E é muito importante você lembrar que a criança tem um comportamento nutricional. E ela está vendo você e a sua família comer. Então não adianta você querer que ela coma saudável e você tá ali depois tomando refrigerante, comendo batata frita, comendo alimentos ultraprocessados, porque com o tempo ela vai querer comer a comida da família. E a partir dos 9 meses isso já pode ser feito, desde que a comida tenha sido cozinhada sem sal e com muita pouca gordura, ou de preferência nenhuma gordura. Você pode fazer o arroz, o feijão, a carne, os legumes habitualmente, separa aquela porçãozinha sem sal e sem óleo e depois coloca o sal que a família está adequada, geralmente come, e aí a criança vai estar comendo a mesma comida que vocês cuidando bem para a parte da proteína mais dura ser sempre bem cortadinha, ou em algumas crianças ainda vai ter que ser desfiada a proteína animal. E lembrar, evitar o açúcar antes dos 2 anos de vida. O sal pode ser introduzido em quantidade muito pouca e adequada a partir de 1 aninho. E é sempre bom que uma gordura boa seja adicionada à papinha de legumes ou à comidinha. Aí você